Quero compartilhar com vocês, meninas, as impressões que Deus colocou no meu coração. E as meninas tiveram essa ideia de laços de amor. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Deus falou o coração delas, as meninas da equipe. E eu me lembrei desse texto de Oséias 11:4. Eu falei, o que será que esse texto quer falar com a gente hoje? E eu vou bem na nossa base de hoje, que é o nosso texto. Mas antes disso, Deus falou em 2 Timóteo 3,16, fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deus quer falar com a gente para nos abençoar, para nos corrigir, talvez para puxar nossa orelha, talvez para nos livrar de coisas que a gente enxerga errado. Deus quer fazer uma obra dentro do nosso coração. E logo de cara eu quero te avisar, você vai tomar um banho de amor nessa conferência, porque esse é o desejo de Deus, nos imergir no seu amor. Eu quero que todas nós saiamos com uma revelação forte e firme do amor de Deus por nós. Uma nova dimensão de amor é o que Deus vai dar pra gente. Você está preparada para ser mudada? Eu também. Esse texto na Almeida Revista e Atualizada diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Primeira coisa que eu quero falar hoje com vocês. Sabia que Deus quer quebrar jugo sobre a nossa vida? E esse texto, ele faz uma referência lá quando o povo estava no Egito. Lá em Levíticos, fala que... Levíticos 26:13 fala assim: quebrei o jugo que pesava sobre vós e os fiz andar de cabeça erguida. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é jugo. Mas olha, uma das primeiras coisas que Deus quer fazer hoje, quebrar o jugo, a escravidão, a opressão sobre a nossa vida. Para a gente receber esse banho de amor, tem algumas coisas que precisam ser mudadas e reconhecidas dentro de nós. Essa referência do texto é lá do Egito, quando José, foi para lá. Vou falar rapidamente, José foi vendido, foi parar lá no Egito por seus irmãos, e lá no Egito ele chegou a ser governador, e ele preparou o povo para os 7 anos de fartura. Eles guardaram, equiparam todo as dispensas do reino, e depois vieram 7 anos de miséria, e aí ele pôde abençoar, o Egito pôde abençoar todos os povos. Pois bem, ele trouxe sua família para aquele lugar, a sua família se estabeleceu e começou a crescer o povo de Deus, e crescer, e crescer, e crescer. E aquele faraó que conhecia José, ele morreu, e entrou um outro faraó que não conhecia Deus. E ele começou a olhar aquele povo imenso, que estava crescendo, que adorava a Deus, e ele começou a ficar apavorado e falou: não, peraí, eles vão dominar sobre nós. E começou a escravizar o povo, com trabalhos forçados, fazendo tijolos para construções, e oprimia o povo, e falou para as parteiras: quando vocês forem fazer o parto das hebreias, do povo hebreu de Deus, vocês matem os meninos. Menina, tudo bem, mas menino guerreiro, forte, pode matar todo mundo. As parteiras ficaram com medo, porque conheceram a Deus, ficaram com medo e deixaram os meninos viver. Pois bem, é uma história.
Moisés foi colocado num cestinho, foi para perto da princesa, a princesa levou para o palácio, criou como filho, ele cresceu e começou a ver a opressão, a escravidão que o povo estava ali, o povo de Deus, estava sofrendo ali. Pois bem, Deus falou para Moisés, lá no deserto, quando ele fugiu, ele matou foi defender um do seu povo, né? E depois foi pego e ele fugiu para o deserto. Estava lá tranquilo, achando que ninguém ia encontrá-lo, ninguém ia saber dele, da vida dele, ia ser uma pessoa invisível. E tinha uma sarça, que era uma planta muito comum daquele lugar, e essa sarça começou a pegar fogo, ardia, pegava fogo e não se queimava. E aí uma voz veio e falou: Moisés, você é o cara que eu quero usar para livrar o meu povo. Daí, parará, você pode ir lá no livro de Êxodo, conhecer todos os detalhes dessa história. Por fim, depois das 7 pragas e tanta coisa aconteceu, Moisés pegou o povo todo e foi para o deserto. Foi para a terra prometida. Foi para o lugar onde Deus ia estabelecer o povo com fartura, com comida, abençoado. E o povo foi para o deserto e eram alguns dias de passagem por esse deserto. Alguém sabe aqui quantos anos eles ficaram? 40 anos ali dando volta e Deus tratando dos seus corações. Pois bem, Deus já havia livrado o povo, já tinha tirado a escravidão deles. E muitas vezes eles esqueceram e se desviavam de Deus. E Deus ia, como com cordas, trazia-os para perto. Eles desviavam de Deus, Deus ia lá, com laços de amor, trazia para perto. Eles começaram a fazer suas reivindicações. Cadê? Não tem carne aqui, a gente tinha carne lá. E Deus manda as codornizes. E Deus cobre o povo com uma nuvem durante o dia, por causa do sol quente. E à noite, uma tocha de fogo, porque no deserto é muito frio. E eu estava estudando isso e eu vi que não tinha shopping, não tinha loja, não tinha supermercado lá no deserto. Tudo que eles levaram, toda a comida, todos os bens, não valia para nada. E Deus conservou as roupas deles. Nenhuma roupa se perdeu, envelheceu. As sandálias dos pés deles. Já pensou, gente? Nada. As mulheres não precisavam lavar roupa. Não é deserto? Hello? Não tem água para lavar roupa? E Deus ali cuidando do seu povo. Não precisava cozinhar, porque caía a comida do céu. O maná, que era muito parecido com a comida que eles comiam, tinha especiarias, falava que era como bolos de mel, como semente de coentro. E eles comiam aquela coisa que derretia na boca e supria a necessidade de nutrição deles. Alimentava eles. Olha como Deus cuidou do povo. E isso é uma figura para a gente. Deus, Ele cuida da gente. E Ele quer tirar o jugo de sobre nós. Porque às vezes o jugo está dentro da gente. Está no nosso coração, está na nossa mente. E Deus quer nos atrair. Aliás, que Deus faz isso sempre, né, gente? Sempre tem demonstração de amor na nossa vida. A gente vai ver uma história aqui, que até já teve um spoiler sobre isso, mas eu vou falar. Então Deus cuidou do povo, dia, noite, comida. Deus usa pessoas como laços de amor. Os instrumentos do seu amor para atrair pessoas a Ele. Estou repetindo para gravar bem esse texto, que é nosso texto base. Mateus 22:39 fala que Deus, Ele derramou o seu amor, e fala que, Jesus fala que toda a lei se concentra em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como
a nós mesmos. Sabe que esse jugo, essa opressão, essa escravidão, né, que talvez seja uma maneira de pensar, talvez a cultura que pensa diferente da palavra de Deus, do que Deus pensa, isso nos impede de amar nós mesmos. Talvez o nosso passado, a sua história de vida, você foi rejeitada, um exemplo, você sofreu abuso, e você não consegue olhar para Deus, você não consegue receber, isso são jugos de opressão sobre a nossa vida. Deus quer tirar para que a gente possa mergulhar nesse amor. Hoje, quero ler mais um texto, o próprio texto de Oséias 11:4, na linguagem de hoje, diz assim: com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei no braço como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. É assim que Deus faz na nossa vida. Essa figura mostra bastante como um pai e uma mãe pega o bebê pequenininho, com todo carinho, ele ajeita no colo, né? Nós, mães, né, cuidamos da criança. É isso que Deus faz com a gente até hoje. Deus nos bota no colo, se inclina. E aqui tem uma referência para um texto de Salmos que fala que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Deus desce ao nosso nível para escutar o nosso coração, escutar o nosso clamor. Assim é o nosso Deus. E a gente vai identificar ao longo da nossa vida, os cuidados que Deus tem para com a gente. E às vezes a gente está se sentindo tão preso que a gente não consegue perceber esse cuidado e esse amor de Deus. Mas Deus cuida da gente. Deus sabe os nossos desejos mais profundos. Deus sabe os pontos que a gente precisa de cura para receber esse amor. Eu me inclinei e lhes dei de comer. É isso que Deus faz, Ele se humilha a nós para recebermos esse amor. Pessoas são cordas de amor que se entrelaçam na nossa história e alcança um coração carente, um coração que precisa de cura. Eu quero falar de 3 pessoas rapidamente hoje. E eu quero começar falando de Jesus, o nosso maravilhoso, o nosso lindo. Eu estava ali ouvindo o louvor e quando começou a falar de Jesus, eu falei, como Ele é demais. Como a nossa vida, nossa devoção, né, precisa ser direcionada a Ele. Jesus, Ele deixou toda a sua glória. Talvez você já ouviu N vezes, mas eu vou repetir, porque talvez alguém aqui não conheça de verdade esse Jesus. Ele deixou a glória dele. Ele era Deus, ele era perfeito. Ele estava na companhia do Pai. Mas o Deus amou tanto, fala tanto. Deus amou muito a gente. Lá em Romanos fala que, eu posso ter errado a referência, mas fala que o amor de Deus é alto, é profundo, é largo, que ninguém pode medir. O amor de Deus é muito grande e Ele demonstrou na vida do seu próprio Filho. Ele amou tanto a gente, que Ele pegou Jesus e falou assim, Ele vai ter, né, que dar conta do recado. Ele vai lá para morrer por essas mulheres que estão aqui hoje, no século 21, na comunidade Carisma, na conferência de mulheres, falando sobre laços de amor. Essas mulheres, eu vou pagar o preço por elas. E Jesus veio, viveu,
não pecou e foi até a cruz. Aliás, que a cruz de Jesus nos aponta para uma verdade. Enquanto o povo estava lá no deserto, o que aconteceu foi que serpentes abrasadoras, muito venenosas, começaram a morder o povo que estava lá. E começou muitas pessoas morrerem. E os que estavam vivos chegaram a Moisés: Moisés, o que a gente faz? Fala aí com Deus, se Ele dá um jeito nisso. Senão a gente vai todo mundo morrer. E Deus falou assim para Moisés, está lá em Números 21, do versículo 4 ao versículo 9, eu vou destacar o versículo 8, fala assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para a serpente de bronze, vai ser salvo. Isso já era uma figura para Jesus. E lá em João 12:32 diz assim, Jesus disse assim: mas quando eu for levantado, eu vou atrair muitos a mim. Você faz parte dessa pessoa que foi atraída a Jesus. A mesma fé que as pessoas tinham de olhar para aquela serpente de bronze para ser curado, podia chegar alguém e falar assim: ai, que mentira isso, né? Ter que olhar para aquela estátua lá de uma cobra. Mas as pessoas tinham que olhar, acreditar que aquilo era uma resposta de Deus para eles serem salvos. Assim nós precisamos olhar para a cruz de Jesus. Ela é a nossa salvação, ela é a entrada do reino. Ela diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, e se a gente crer no sacrifício de Jesus, nós seremos salvos. Amém? Amém? Que grande verdade. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo. Alguém sabe de cor? Vamos falar? De tal. Amém. Se você é uma discípula de Jesus, João 13:35 fala assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Para a gente amar, a gente tem que se amar, certo? Então, se tem coisas que nos oprimem, que nos aprisionam, a gente precisa entregar para Ele. É isso que você vai fazer hoje. Porque para a gente amar o nosso próximo, a gente tem que se amar. E o Evangelho de Jesus é isso. É a gente amar. Jesus fala que a gente tem que amar até o nosso inimigo. Imagine a pessoa que fala mal de você. Imagine a pessoa que te rejeita. Você já sofreu rejeição? Eu já sofri rejeição. A pessoa não ligar para você, a pessoa te tratar como invisível, a pessoa não te convidar. É muito difícil isso. Jesus já passou por isso. Então, a gente precisa amar as pessoas que a gente convive. Aliás, todas as pessoas, né? E isso é um aprendizado para a gente. A gente vai ser conhecido como discípula de Jesus se a gente amar uns aos outros. Eu acredito que hoje e amanhã vai ser um marco para as nossas vidas. Já pensou esse grupo de mulheres amando, sem discriminação? Nós vamos ser mulheres fortes que amam, que perdoam. Daí vem uma série de coisas depois do amor. Mulheres que amam suas vizinhas, mulheres que amam seus maridos, que amam seus filhos, que amam seus pais, que amam seus irmãos. Não, pode acontecer qualquer coisa que nós vamos amar. Nós vamos deixar Deus trabalhar dentro da gente. E a gente vai oferecer amor. Discípulos de Jesus amam. Amém? Isso faz parte do banho de amor. E Jesus veio e atraiu através da sua vida. Ele fez essa corda que nos leva para a cruz e nos carrega para o Pai. E nos aproxima do Pai.
Se hoje você não fez, hoje você nunca confessou Jesus, hoje vai ser a sua chance de falar: Jesus, eu creio no teu sacrifício, me enche do teu amor, me enche da revelação do amor de Deus. Amém. Eu quero partir para a segunda pessoa que eu quero falar hoje, e essa foi a primeira que Deus falou comigo, e a irmã já deu um spoiler aqui, a Bárbara. Acho que o Espírito Santo falou com ela para preparar o caminho. Eu quero falar sobre Ruth. Ruth foi a pessoa laço, pessoa que mudou a história. Ela entrou na história, na genealogia de Jesus. Ela foi mãe de Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, de onde vem a linhagem de Jesus. Vou contar rapidamente a história de Ruth. Existia uma mulher chamada Noemi. Noemi era casada com Abimeleque, lá de Belém, do povo de Deus, povo hebreu. Em Belém, aconteceu uma grande fome, e Abimeleque saiu com a sua família. Eles tinham 2 filhos, e ele saiu com a sua família e foi para os campos de Moabe, para sobreviver. Deixou suas terras e foi para lá. Abimeleque morreu, veio a falecer. A Bíblia não fala como ele morreu, mas ele morreu e deixou Noemi viúva, com 2 filhos. Os filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas, que não eram do povo de Deus. Ruth e Orfa eram o nome das suas mulheres. Então Ruth recebeu as mulheres, como era da tradição. As mulheres vinham morar na casa dos seus sogros, do seu marido, e elas passaram a conviver com Noemi. O que aconteceu, infelizmente, que os 2 filhos de Noemi morreram, e ficou as 3 viúvas. Pois bem, nesse tempo, Noemi ouviu dizer que estava na época das colheitas de cevada, e que a fartura tinha voltado lá em Belém, terra do pão. Então ela decide voltar e diz para as 2 noras, fala: olha, vocês fiquem com as suas famílias, vocês serão cuidadas, vocês têm a sua cultura, os seus deuses, a sua família, e vai ficar tudo bem com vocês, eu vou voltar para a minha terra. E elas começaram a chorar, não, a gente não vai deixar de jeito nenhum, e continuaram com ela mais um pouco, e ela falou: não posso, eu não tenho condições de dar uma vida digna para vocês. Aí Orfa falou: então tá bom, amo você, tchau e bênção, vou voltar para minha terra. E Noemi, eu li um livro que fala a tradição, que Ruth morou com Noemi, deve ter ouvido muito falar do Deus de Noemi, do Deus Todo-Poderoso. Existia aquela tradição oral, e ela deve ter ouvido bastante sobre o Deus de Noemi. E ela fala aquela frase que eu já ouvi muito em música de casamento, né? Onde quer que tu fores, eu irei, né? O teu povo será o meu povo, né? O teu Deus será o meu Deus, onde você ficar, eu vou ficar, e só a morte vai nos separar. Que lindo, né? Amor de nora com sogra, né? Sei que na nossa cultura ainda se fala mal de sogra, mas não foi dessa vez lá no povo de Deus. Uma mulher moabita. Ela foi, e eu não vou contar todos os detalhes, eu quero que você vá depois. Tem 4 capítulos o livro de Ruth, é muito interessante. Ruth, ela renunciou a todo o conforto da família, né, uma vida certa, talvez se casar, de ter sustento, e ela renunciou por amor à sua sogra. E esse amor foi o resgate da vida dessa família. Pois bem,
Deus quis introduzir essa mulher que não era do povo de Deus na história, na linhagem de Jesus. Ruth vai, segue as instruções, tinha o hábito, né, se você não tinha condições, você ia no campo e colhia as espigas que ficavam, né, na colheita, ficavam caídas no chão para subsistência. Então ela foi lá colher e ela foi justo na terra de um resgatador. Aí o spoiler do louvor, hein? O resgatador. Então existia essa tradição de que a viúva naquele tempo não tinha direito a nada. Não tinha direito às terras, às posses do marido. Ela era renegada. Não caiu, gente? Ela era renegada pela sociedade e ela não tinha direito a nada. Eu sei que Boaz era aquele que poderia trazer dignidade. E ele acaba se apaixonando por Ruth. Ele se casa com Ruth. E eles têm um filho que se chama Obed. Noemi, uma mulher amarga, uma mulher cheia de ressentimentos pela sua história, ela é banhada de amor e ela recebe um neto, aquilo salva a vida dela. E agora, por último, eu quero fazer um parênteses aqui. Talvez você tenha uma história triste, que você até quer esconder a sua história. Uma história que coisas aconteceram na sua vida que você não teve culpa e que isso é ruim para você até hoje. E Deus está te falando hoje que Ele quer refazer, Ele quer resgatar você. Ele é o nosso resgatador, como disse a Bárbara. Ele quer mudar, Ele quer ressignificar a sua história. Se a sua história foi difícil, foi triste, Deus pode dar uma nova cor. Deus pode dar um novo motivo. Deus pode refazer a sua história no tempo presente e futuro. E isso ser usado para resgatar outras pessoas. Isso pode ser usado para transformar a vida de outras pessoas. Uma história que se entrelaça nossa. Pode nos levar, carregadas de amor, pode nos levar para perto de Deus. Deixa eu correr mais um pouquinho. Eu quero falar de mais 2 pessoas, mas eu só vou citar essas pessoas que não têm muita história na palavra de Deus, mas me chamou muita atenção. No livro de 2 Timóteo 1,5, Paulo fala de Timóteo. Timóteo era um jovem, cheio de vida, conhecendo Jesus. E Paulo fala para Timóteo que ele tinha uma fé firme. A mesma fé que ele aprendeu da sua avó, Loide, e da sua mãe, Eunice. E aqui eu quero fazer um parênteses rápido. Nossa fé. Nós, mulheres, quem é mãe aqui? Muitas. E tem muitas solteiras que talvez um dia serão mães. A nossa fé verdadeira no Senhor Jesus pode levar os nossos filhos a se aproximarem de Deus. Então, pode transformar as próximas gerações. Então, seja uma mulher de fé. Uma mulher que conhece Deus, uma mulher forte, uma mulher que ama. Seu filho, sua filha estão de olho em você. As suas atitudes vão falar mais alto que suas palavras. E eles vão aprender a ter uma fé forte, firme. Isso são laços de amor que se enrolam em nossos filhos e trazem eles para perto de Deus, a amar Deus, a conhecer o amor de Deus. Amém? Quero citar mais uma pessoa que foi um laço na vida de uma igreja. Epáfras, eu estava estudando a vida de Paulo. Paulo teve muitos companheiros de ministério. E ele fala uma coisa sobre
Epáfras. Epáfras não é o Epafrodito, é outra pessoa. Esse Epáfras, ele fundou a igreja de Colossos. Era uma igreja grande, num determinado lugar. E Paulo escrevendo uma carta, Colossenses, né? Tem lá na sua Bíblia. Ele fala, 4:12, ele fala sobre Epáfras fervoroso em oração. Epáfras era um homem que cuidava da igreja, que tinha amor pelos irmãos e que era fervoroso em oração. Aqui tem outro laço para a gente seguir. Mulheres de oração geram, aproximam pessoas de Deus. É um ato de amor quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala em oração pelas pessoas queridas, pelos nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, nossos amigos de faculdade, de trabalho. A nossa oração pode aproximar, são cordas, não diria humanas, mas espirituais, que trazem as pessoas para perto de Deus. Estou terminando a minha palavra e eu queria deixar bem frisado. A gente reconhecer, e eu, nesse tempo que eu estava estudando, preparando essas palavras para vocês, eu comecei a me lembrar de pessoas que foram laços de amor na minha vida. Eu lembro quando os meus filhos eram bem pequenos, Deus nos chamou para pastorear uma igreja no Rio de Janeiro. Eu tinha dois bebês, né? 1 ano e meio de diferença. E cuidando da igreja e muitas coisas para fazer, e os filhos pequenos. E um dia uma irmã chegou, Rosiane, o nome dela, ela não mora mais no Brasil. Chegou, ela morava numa cidade muito longe do centro do Rio de Janeiro, era 1h30 de trem, ônibus. Ela falou, olha, Deus me falou para eu ir na sua casa toda semana te ajudar, te dar um refrigério. E ela ia, cuidava dos meus filhos, às vezes me ajudava nas tarefas. Era o tempo que eu podia descansar um pouco, eu podia buscar Deus, eu podia dar uma saída. Foi um laço de amor. Essa roupa que eu estou hoje foi um laço de amor. Uma irmã chegou e falou assim, olha, Deus me mandou eu te dar uma oferta para você comprar uma roupa. Eu me senti tão amada, gente. Eu sei que muitas de vocês tiveram a inscrição dessa conferência paga por alguém. Atos de amor. Eu já ganhei um pudim, já ganhei um bolo, quando meu filho estava internado. A pessoa chegou e falei, olha, mandei uma coisa para adoçar a sua boca. Atos de amor. Que mudam a história da gente. Que nos faz ficar mais perto de Deus. Eu quero que hoje, talvez agora não dê tempo, que tem outra ministração, e eu quero que você preste atenção, mas na sua casa, pense em pessoas que entraram na sua história. Ruth, ela entrou na história de Noemi, ela mudou o amargor da vida dela. Talvez você vai visitar alguém, talvez você vai na casa de alguém, lavar louça, cuidar do filho. Talvez você pague um acampamento, ou você dê uma oferta para alguém. Ou você dê um secador de presente, porque o secador da irmã aqui quebrou, e chegou na minha portaria um secador de cabelos. Falei, que carinho, que amor de Deus dessa irmã. Atos de amor que a gente pode fazer na vida da pessoa. Oração, criar, né, a nossa fé verdadeira. Isso vai tocar e vai mudar e vai trazer a pessoa para perto. Eu queria que a gente ficasse em pé e orasse. E se você sente que existe um pedaço de madeira, que era o que prendia os bois, era uma canga, isso, obrigada. Uma canga era aquele pedaço de madeira que segura os dois animais para eles ararem a terra, trabalharem duro, pesado, e que não tem como fugir, escapar daquilo. Talvez você carrega coisas na sua vida que te impedem de conhecer o Pai das luzes. Dá a sua vida para Jesus.
amar as pessoas que você convive na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos. Eu queria que a gente fechasse os olhos e, se é você, queria que você orasse no seu coração e pedisse a Deus para que te libertasse desses pensamentos que te prendem. Talvez os seus pais que te criaram e você olha para Deus e não consegue amar a Deus por causa daquela imagem dura, injusta. Senhor, eu quero te pedir que primeiro, Senhor, quebre esse jugo sobre a vida das minhas irmãs, que as impedem de fluir nesse amor maravilhoso, de até serem gratas quando elas recebem atos de amor. Pai, amolece os corações, nos faz ter gratidão e receber, Senhor, as pessoas que entraram na nossa vida para nos resgatar da história triste que a gente viveu, ou que aconteceu com a gente, ou a história que a gente não consegue mudar, mas que o Senhor pode ressignificar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance esses corações e que traga a revelação de Jesus, o amor, a maior demonstração de amor. Pai, nos faz ser mulheres de fé, fervorosas em oração. No nome de Jesus, para a tua honra e glória. Nos batiza com esse amor, Senhor. No nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus? Pode sentar. Que Deus nos dê a graça de sermos essas mulheres. Que Deus te dê criatividade para os atos de amor. Em nome de Jesus.